Mais um episódio chegando do Vertical para você, por uma questão vital. Se você não continuar e acompanhar esse episódio até o fim, é bem provável que você estará morto na eternidade. E eu não estou brincando, estou falando super sério, porque a gente está falando sobre a maior e mais profunda alimentação que existe. Nós estamos falando sobre Bíblia. E talvez você já tenha feito essa pergunta. Eu não consigo entender igual esses caras entendem, ou eu não entendo nada igual esses caras não entendem. Não sei, mas a pergunta é como que eu faço para extrair da Bíblia tudo que de fato ela tem para mim? Vou começar confessando para você um negócio. Antes eu ficava assustado com um monte de coisa que eu não entendia da Bíblia. Hoje eu já estou assustado com as coisas que eu entendo. Vamos compartilhar o susto. E eu tô aqui com uma galera que já participou de alguns episódios e eles passaram na experiência e agora já estão contratados. E aí, Walid? Você tá bem, cara? Dê pra gente um tostão dessa sua voz. Pensei que ia conseguir pular essa parte. Tô bem. É mais forte que eu, cara. O pessoal já tá esperando isso. Né? Tô esperando ele falar tudo bem. Tudo bem. Tentei agora mais agudo. Tem gente que conectou só pela voz. Só pro oi, né? Que tá no fone. Então tá aí, cara. A galera tá assim, ó, morrendo de amor por essa sua voz. Deixa Dilson. Você tá bem, brother? Tô bem. Feliz. E aí, Márcia? E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Você já tá se paulistanizando com essa sua voz também, não? Sempre fui paulistana. Você tá falando, mano do céu? Mas eu sou do interior, de Piracicaba. O sotaque não entrega, mas sou de lá. Não, entrega sim. Não. Piracicabano nunca falaria assim. Piracicabano não fala Mas eu me considero Piracicaba. É, eu sei. Mas você nasceu lá e foi criado em outro lugar? Não. Essa é uma boa história. Isso ela é humilde, ela não quer contar. Ela não quer contar, mas a Márcia é internacional. Eu vejo um pouquinho de carioca. Ela é humilde. Tem um pouco de carioca, um pouco de Minas, tem Piracicaba, tem Canadá, tem a França. É a brasileira. Tem Bangladesh, Paquistão, Caxemira. Ela é uma pessoa do mundo. Vamos voltar pra voz do Walid. Não, a voz do Walid é uma boa mineira. coisa pra gente falar. Vamos voltar pro Walid, o Walid. Vocês estão pegando algumas coisinhas. Márcia, eu sou seu fã. Eu sou sua fã. Assim terminamos? Não. E aí, Didio? De onde vem esse apelido, que é um nome? Cara, a mulher que me deu esse apelido morreu quando eu nasci. Então ninguém sabe. Não põe mais apelido das pessoas. Perdão. É sério? Gente, não põe mais apelido. Márcia, eu já te chamei por alguma coisa que não seja Márcia. Ficou 2 segundos. Entendi, cara. Tava esperando Você essa. elaborou essa resposta? É que eu sempre dou essa resposta, de ver cara, reação. mas não é mentirosa. Não, nunca. Desculpa. Desculpa. É que dizem que Didio é tipo Georges, que é o meu nome em árabe, parece Didio. Mas eu não sei, eu acho que não. Mas é mais carismático, com certeza. Ou não? Sim, é assim. Eu acho que é. Tomara Seja que lá seja. de que for, não vou pôr apelido nenhum. Vamos fechar com isso. Você quer que eu... Como você prefere ser chamado? Didio. Didio. Tá bom, tá bom. Cara, nós aqui formamos um grupo de estudantes da Bíblia praticamente profissionais e instrumentalizados, né? E isso, para mim, gera algumas tentações. Não sei se geram para vocês também. A minha tentação contínua a estudar a Bíblia é não estudar a Bíblia para mim. Uhum. E tem hora que Deus me dá umas pauladas, tipo assim, não é para você pregar sobre isso. Isso aqui não é arte para ser apreciado, isso é pão para você comer. Digere primeiro. Outras pessoas têm outros níveis de tentação. Eu recebo perguntas, assim, frequentes sobre isso. Fala, como você faz para entender isso? Como você faz para estudar a Bíblia, né? Como você faz, Márcia, que tem a mente... Para, pastor. Não vou parar. Eu acredito assim que a minha tentação é ir para a intelectualização, tirar conceitos. E eu acho que a Bíblia não foi construída dessa forma. Foi construída em histórias, na experiência que essas pessoas tiveram com Deus. Então, assim, eu tenho essa tentação e eu busco também nas pauladas, né, que Deus dá, e pedir o Espírito Santo para poder estar nesse lugar, nesse momento. E também a gente tem a luta de muitas coisas a fazer. Então, assim, isso tira o tempo também que a gente tem para poder meditar, como você falou. Eu gosto do Salmo, né, que fala assim, medita na lei de dia e de noite. Isso para mim foi libertador, já vou falar disso.
quando eu entendi que esse negócio, eu falei... não é só parado, sentado ali. Né? Porque ele não lê de dia e de noite. Isso. Ele medita de dia e de noite. Walid, posso te chamar de Walid? Pode ser. Eu não vou pôr nenhum apelido. Por favor. Vai que a maldição do apelido chega aí, né? Você falou em um episódio, e eu te conheço, não vou ficar fingindo que não te conheço, você tem uma história de conversão para o mundo bíblico cristão há 7 anos. Isso. O meu contexto, talvez alguns outros aqui, vocês podem confirmar, eu já nasci, quando eu aprendi a ler, um monte de coisa de Bíblia já estava na minha cabeça. Uhum. Então, às vezes o flanelógrafo me sequestra, as ilustrações me sequestram mesmo, porque dá uma preguiçona, tipo de falar, já sei isso. Como que é a sua relação quando você falou assim, vou estudar a Bíblia assim? Ou você já tinha a Bíblia na cabeça quando você começou a aceitá-la? Eu não tinha a Bíblia na cabeça, nunca tinha aberto a Bíblia, na verdade, para estudar na minha vida até o ano de 2013. E foi uma loucura. Você abrir a Bíblia pela primeira vez e alguém estudando com você, foi assim. Foi muito diferente porque eu estudava a Bíblia com uma senhora e ela falava e aquilo batia no meu peito, assim, eu sou chorão, entendeu? Eu vou ter que me controlar agora, tenho que olhar para cima. A gente chora junto, que eu não deixo ninguém chorar sozinho. Obrigado, já me dá mais paz. Mas aí o que aconteceu? Essa senhora, ela lia comigo e eu pensava assim, o que eu pensava, né? Se existiu um homem como Jesus, e ele transformava a vida das pessoas como ele transformou, se isso é verdade, ele pode fazer isso comigo. E, cara, começou a acontecer isso. Isso que me faz procurar a Bíblia até hoje, entendeu? Essa busca de transformação. Se foi uma pergunta que você ia fazer, eu já pensei, vou chorar, vai acabar comigo. Eu tô aqui me segurando. Podcast que alguém chora, primeira vez inédita, né? Cara, eu já participei de esse é o segundo, assim, eu tô tentando aqui me segurar. Cara, que louco. Como que é essa sua relação, Didio? Eu acho muito parecida com a sua, eu acho. A gente tem uma intimidade com o texto desde pequeno. Não uma intimidade, mas um contato com o texto desde pequeno. E eu acho que eu aprendi recentemente, ou estou aprendendo, na verdade, a entender que ele tem uma vontade própria. Você falou assim, eu sou tentado a dizer que eu já sei, né? Porque eu sempre ouvi. Mas essa aproximação, uma tentativa de uma aproximação mais despida mesmo, daquilo que eu sei, do passado, me aproxima e me possibilita enxergar as coisas de uma maneira nova sempre. Então parece que é um texto novo. Então eu respeito o texto, ou tento respeitar o texto, e eu entendi que ele tem uma vontade própria. Cara, isso é bonito e até um princípio que as pessoas chamam, né? Os professores chamavam de leitura fresca. Eu acho legal pensar que é uma leitura nova. Você, hoje, há 7 anos, tem estudado a Bíblia, então já conhece algumas histórias. E eu tendo, ainda mais como pastor, alguém que aplica a mensagem para a vida, no coração das pessoas, eu tendo a olhar aquela mensagem, eu já sei o que eu vou falar. Eu já sei, é isso aí. É isso que essa mensagem traz. Mas a gente sempre pode aprender fazendo uma leitura fresca, que é um dos princípios para ler a Bíblia, junto com humildade. Eu acho que eles caminham juntos, né? A gente tem humildade de falar assim, Deus ele pode revelar muito ainda, através desse texto, dessa história aí. Tem um verso ali que veio na minha cabeça imediatamente com a sua lágrima. Quando Jesus olhou para mim e falou assim, examinais as Escrituras, essa frase ele falou para mim, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas ela está falando de mim. Então, se você encontrar alguma coisa na Bíblia e não me encontrou, você virou um bibliólatra, um chato. E isso é muito pesado para mim, quando ele fala assim, isso coloca a Bíblia num livro, numa categoria de ser um livro completamente diferente dos outros, quando ela não é um livro que foi feito para te dar informações. Ela não é um livro de informações, ela traz informações, mas as informações que ela traz é sobre uma pessoa. Então é um livro de relacionamento, é como você receber a carta de alguém que você ama. Eu me lembro quando eu conheci a minha esposa e a gente se relacionava por carta. Se você não sabe o que é carta, procure nos livros de história e você vai descobrir que em algum momento no período pré-cambriano as pessoas riscavam o papel com alguns caracteres ali e mandavam para outras pessoas. E eu ficava na carta procurando alguma coisa que indicasse que ela estava afim de mim. Cara, isso é a Bíblia. Você olha assim e fala, acho que aqui ele está dizendo que me ama, esse negócio aqui de dilúvio aqui.
Bem nessa. Eu moer o mundo para ter o mundo para mim, que louco. Sabe o que tá rolando muito comigo nesses últimos dias? Eu aprendi uma palavra nova, propositiva. Eu estou usando essa palavra para tudo. Isso aqui é muito propositivo, isso é muito... Então, às vezes, a sistematização daquilo que eu penso por dogmas, e não é necessariamente errado, mas torna a minha leitura um pouco mais estéril, nesse sentido, porque quando eu vou dar um exemplo, para tentar ser mais claro. Me ajuda a ler, é a confissão de Westminster. Você falou essa confissão. Fala, você sabe, Westminster. Olha só, eu vou ler aqui 2 ou 3 frases e vou comparar com a Bíblia como ela tem me ensinado. Ela diz assim, ó: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. É bonito. É propositivo. Ele está falando sobre providência, como Deus é providente, né? Como Ele é soberano. Aí quando a Bíblia vai falar desse mesmo Deus, em alguns momentos, ela fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não usou, ele não foi assim, não é aquela coisa parnasiana, né? Não é aquela coisa orgulhosa. Ele nem usou a palavra providência, mas ele falou assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Trouxe para a minha realidade. Deus do caminho. Eu sou ovelha e Ele é o meu pastor e nada me falta. Ele é providente. Então eu tenho aprendido isso, sabe? Você citou na última conversa o jovem rico, eu acho, ou a pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, tipo, a própria pergunta dele, o que eu tenho que fazer para herdar? A herança vem, você não precisa fazer para herdar. Então, são esses novos perfumes, sabe? Eu acho muito legal. Você está falando de um exercício, brother, que eu acho que a gente tem que transmitir. Há uma necessidade de a gente dizer quais caminhos foram percorridos para as conclusões. Eu creio que a gente tem a necessidade de conversar mais sobre os caminhos para as conclusões. A Bíblia não é um livro difícil, mas é um livro que exige esforço, sim. Ela não vai premiar intelectuais, mas ela vai beneficiar os esforçados. É a pérola que você tem que comprar o terreno, você tem que escavar o terreno, não é? Eu vou começar compartilhando uma experiência, chamando vocês para isso também. O que para mim foi revolucionário no meu estudo da Bíblia, 2 coisas para mim foram fundamentais para começar a absorver a Bíblia. E não é um exercício de intelectualidade. Primeiro, eu comecei a ler. Eu descobri num momento da minha vida, e a minha vida já tinha algumas quilometragens, já tinha trocado de correia dentada algumas vezes na minha vida, de que eu não lia. Eu não lia. Eu repetia frases de músicas, pedaços de sermões e regurgitava em um monte de frases prontas. Mas pegar o livro e ler esse exercício. Alguém chega para mim e fala assim: como é que eu faço para compreender? Leia. Quanto? Leia, familiarize-se com o texto. Então hoje eu vou estudar o livro de Gênesis. Eu vou ler o livro de Gênesis dezenas de vezes até me familiarizar com ele. E a outra é decorar. Para mim foi revolucionário decorar, porque você não vai meditar de dia e de noite se aquele texto não estiver na sua cabeça. Eu medito, porque está na minha cabeça. Decorar. E tenho feito muitos esforços para decorar coisas. Vai decorar? Cara, como decorar fez efeito para mim. Muito efeito. É bem parte da educação, né, bíblica também. Eu cresci sabendo muita coisa de memória da Bíblia. Então, esses concursos, bom de Bíblia, assim, eu ganhava tudo, até não chegar ao ponto da senhora lá que fazia o programa e tentar me tirar, porque senão ficava chato, né? Criou-se o Prêmio Márcia. Não é mais bom de Bíblia, é o Prêmio Márcia. Mas era ruim, né? Porque, tipo, você se torna uma pessoa chata, que você sabe tudo e tal. Zé Bíblia. Mas com o tempo, eu fui entender que só saber personagens, datas e locais não era o ponto que o texto queria me trazer, que é o que você falou, de transformação. Então, uma coisa é você ler, mas não saber interpretar, que é uma fala de Jesus também. Então, você entende o que você lê? Então, a gente tem, né, a gente já conversou sobre isso,
ano bíblico, né? Então você vai ler lá 3 capítulos por dia. Mas o quanto que você entendeu daquilo? Porque se a gente pega um verso bíblico, a gente pode tirar milhares de lições. Se a gente tiver tempo, descanso. E hoje, para mim, tem que ser um momento de descanso. Porque não pode ser mais uma lista no meu checklist do dia. Tudo que é bom deixa de ser quando vira obrigatório. E aí você fala, agora que isso aqui eu já fiz, né? Eu estudei a Bíblia e a lição, já foi. E isso não produz crescimento, como você falou, não é fresco, né? Sim. Fresco ou vívido, não traz fruto. Protocolo. Então é só uma obrigação. Uma categoria teológica da frescura bíblica. Olha só, olha. Me sinto honrado assim, por ter iniciado esses vídeos. Termo tão domínio público agora. Recortes. Obrigado. Por uma frescura bíblica mais frequente. By Walid. Então a gente pode ficar muito tempo em um verso só e você entender o ponto, o que Deus colocou, como você falou, é proposital. Um livro desse que superou tanta perseguição, historicamente, né, extremo, ou as pessoas que odeiam ou as que amam. Então, não é um livro que fica no limbo, assim, é um livro que se posiciona, é um texto. Deus escolheu falar em literatura, Deus falou para Moisés, escreve, e está aqui com a gente. Então, isso é muito precioso. E aí a gente faz muito rápido, muito protocolar, então isso perde muito. E tem um pouquinho a ver com aquilo que a gente falou no podcast passado também, questão dos citos. Você citou o ano bíblico, né? Então, será que a gente tem que acabar com o ano bíblico ou a gente tem que achar alguma outra fórmula? Eu sei que hoje existem outras fórmulas, né? Porque já foi a minha tendência de falar assim, cara, ano bíblico não presta, não serve para nada, eu vou fazer diferente. Só que daí eu não tinha uma fórmula, algum rito para me ajudar. E aí, o que vocês acham? Fazendo seu papel um pouquinho só, tá? Gerando a pergunta. Só um pouquinho. Eu vi uma tentativa de me desempregar aqui. Então, Walid. Dá corda, você vê. Senti que estou vulnerável na questão aqui. Mas respondendo, Walid, não vou te zoar mais. O Walid, né? Não pode ficar colocando apelido nas pessoas assim, sem parcimônia. Eu tenho uma experiência com isso, quando alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu já li a Bíblia 30 vezes. Quando o bíblico, eu falei, cara, eu já dei 41 voltas ao sol. Mas eu não sei nada, nunca me aprofundei só, mas dou uma volta no sol todo ano. Eu faço essa viagem. O que isso muda? Eu creio que numa questão mais metódica, se você não entende nada de Bíblia, uma visão panorâmica vai te ajudar muito. Muito, porque quando a gente for dialogar, os autores bíblicos dialogam entre eles o tempo todo, intensamente. Então, por exemplo, cara, se você não sabe absolutamente nada de Antigo Testamento, você não vai conseguir conversar com Paulo, porque ele vai ficar puxando toda hora. Não dá para conversar com Jesus, Jesus era extremamente bibliográfico. Apocalipse, o livro mais judaico de todos, né? Apocalipse, Mateus e Hebreus, você já não consegue nem dialogar. Então, é necessário ter uma visão panorâmica. Quanto tempo você vai levar para ter essa visão panorâmica? Isso vai depender da sua relação com o Espírito, da sua relação com a Bíblia, da sua individualidade. É a questão da torneira, né? Se você deixar a torneira pingando, ela vai encher o balde. Mas vai levar um tempão se você escancarar ela. Mas eu também acho que as tartarugas conseguem fazer uma descrição muito mais vívida da jornada do que os leopardos. O leopardo só vê vulto. Isso é uma boa referência. Lá no NASP Hortolândia, o IASP, a gente teve uma experiência muito bacana, cara, com uma nova proposta. Quem trouxe foi o professor Kenny, e a gente fez isso, fizemos juntos com a comunidade jovem ali, e era um lance chamado A Bíblia Estranha. Cara, e o lance da literatura, foi você que disse, boa parte da Bíblia é a história. A gente citou algumas aqui. Como ler a Bíblia certo, para responder essa pergunta, a gente tem que perceber como é que a gente está lendo errado. Você falou do protocolo, às vezes a gente tenta sistematizar aquilo que a gente pensa e a Bíblia se torna uma arma para defender o que eu acredito. A gente instrumentaliza, a gente aprisiona, a gente não deixa ela ser livre. E nesse lance da Bíblia Estranha, a gente pegou a história e pegamos os mecanismos da literatura, da prosa, para entender como aquele autor escreveu o que ele escreveu, repetições, quiasmas, tudo. E, cara, a galera saía de lá, tipo, falando assim, eu tô aqui há tanto tempo e eu nunca tive vontade de ler. Porque, olha só,
Desculpa, com licença. Fica à vontade. A Bíblia, Faça isso mais vezes. É apresentada para a gente como um livro de capa preta, solene, sagrado, e ele é tudo isso. Mas a Bíblia, ela tem a participação de um Deus criativo, que tem muitas cores, perfumes, inúmeras formas de apresentar uma verdade para a gente. E assim, você pergunta pra galera, por que a nossa geração curte tanto maratonar uma série, assistir um filme? Porque é história, e a Bíblia apresenta a verdade pela história. Então, quando a gente vê a costura entre os livros, o Pentateuco, e como as coisas estão conectadas, e cara, não é um bicho de 7 cabeças, é simples, é o que a gente falou, o Senhor é o meu pastor. É fantástico. Sim. E cara, desculpa, Márcia. Pode falar. A gente precisa vencer a tentação que a gente tem o tempo todo de sempre começar com o complicado. Então, tem coisas na Bíblia que vão exigir um monte de coisa de você, de um monte de instrumentalização, você vai ter que fazer um exercício ali e esse exercício vai precisar de algumas ferramentas? Tem, não tenha dúvida disso. Mas a maior parte dos textos não precisa de tanta instrumentalização, você vai precisar de humildade. E você consegue fazer um destrinchamento de um texto com um monte de coisas, com esforço. Humildade, não. Então, a maior exigência da Bíblia é a submissão quando ela vai arrebentar você, porque se você já ouviu alguém falar mal de você, você pode discordar dessa pessoa. Mas quando a Bíblia fala mal de você, ela não está errando. Né? E essa foi, por exemplo, o que Pedro falou. Pedro olhou para Jesus e falou, Jesus, o senhor é top, o senhor acerta tudo, mas quando vai falar de mim, o senhor sempre tem alguns equívocos. Eu acredito assim que a gente tem que voltar à nossa capacidade de se surpreender. Porque os versos bíblicos estão sendo usados em vários contextos, fora de contexto. Então, a gente não perde a capacidade de encontrar como a Bíblia nos afronta. Porque a nossa lógica, a lógica humana, é invertida em relação à lógica do reino. Sim. Então, ele vem para poder instalar um novo sistema no meu processador. E isso é desconfortável. Então, me surpreender é muito lindo. Mas o que eu penso assim, que a gente deveria deixar algumas dicas práticas, né, para quem estuda a Bíblia e pega o texto e fala como é que eu vou entender isso. Por isso, né? que eu sou seu fã. Então, eu acredito que a primeira coisa é que a gente precisa da orientação do Espírito Santo. A gente não pode achar que a Bíblia é simplesmente mais um livro de literatura que eu vou, com a minha expertise, com a minha inteligência, tentar destrinchar. Tem muita gente que estuda a Bíblia sem acreditar em nenhuma letra dela. O que é a orientação do Espírito Santo? Então, Deus, o autor da Bíblia, que inspirou, soprou na mente dos autores, um livro divino e humano juntos. Esse Deus precisa conversar comigo, eu preciso estar nesse posicionamento, um posicionamento que é aberto. Isso envolve orar antes de ler a Bíblia? Orar. É o que eu chamo de ponto zero antes de ler a Bíblia, não é nem o ponto 1, né? O ponto zero, o início de tudo. A primeira coisa que você vai fazer antes de tentar interpretar a Bíblia, de ter qualquer momento com Deus, é você orar. Ele está junto com a humildade, mas eu chamo de zero mesmo, que foi assim que eu aprendi. O desarme, a rendição. Isso, a rendição. É necessário que aquele que se aproxima creia. Isso. E desatar qualquer nó do orgulho mesmo. A gente vai muito cheio de si para a Bíblia, a gente vai com toda a nossa história, flanelógrafos, doutrinas e tal. Quando a gente se despe... Como que é? Elixir. Desnuda. A gente fica pelado. A gente fica pelado, cara. Mas é verdade. Eu tô me apresentando para que o Espírito Santo trabalhe em mim como eu tô. Porque ela vai quebrar. Vai. E não viaja. Ela vai bater forte e vai bater em você. Porque Outra não dá coisa para quebrar sem bater. Que a gente precisa falar é a questão do tempo. A gente precisa fazer um compromisso com o Deus do tempo. Porque não adianta eu falar assim, eu vou deixar a Bíblia em último lugar do meu dia e eu quero viver essa experiência de gostar de ler a Bíblia, de colocar em primeiro lugar. Então, é uma questão que a gente precisa conversar com Deus. Vai ser meia hora por dia? Vai ser 1 hora por dia? Ou serão 15 minutos? Mas eu tenho que ter...
Eu tenho que ter esse compromisso do tempo para habitar ali na presença de Deus, né? Receber a palavra como a presença de Deus, porque ele fala assim, eu acho muito interessante o verso que fala, né? Onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse era um texto antigo, hebraico, que falava, onde estiver 1 ou 2 judeus e a Torá, ali eu estarei. Então, Jesus, ele fala, vocês me encontram nas palavras, elas testificam de mim. Então, é um momento de amizade. Se a gente não trabalhar a nossa amizade, a gente vai se distanciando. E você falou, não falando, de um negócio pesado. Cara, no seu caso, mina, você não vai conseguir ser um profundo entendedor de qualquer coisa sem dar ou investir algo de si para aquilo. Né? Algumas pessoas falam assim, como que você faz para entender? Se esforça para entender. Se joga lá para entender. Se entregue para aquilo, né? Dá para você, vai absorver coisas da Bíblia em 15 minutos? Vai. Mas Satanás não vai te tentar em 15 minutos. Vai te tentar o dia inteiro, porque ele não é um sniper. Ele ficou uma metralhadora. Não vai parar. E a questão não é que hora que ele vai acertar, é que hora que você vai baixar a guarda, né? É a alimentação, né? Isso é... Tem um outro elemento, eu acho que é a questão do tempo. A gente falou aqui de você... de algumas regras, né? A primeira que você falou, Márcia, foi a questão de você... O que você falou? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, você dedica tempo, vocês falaram aí de você se sujeitar, né? De ser humilde e tal. Mas tem a relação intertextual, que eu acho que é importante como dica. Entender que a Bíblia tem uma linguagem, uma terminologia bíblica. É como, por exemplo, derrame pode significar muitas coisas, mas quando alguém está falando sobre um acidente vascular cerebral, ele está dizendo especificamente alguma coisa. Quando você pode falar câncer, o médico fala, isso aqui é um carcinoma, é um mieloma, é algum dos omas que ele vai falar. A Bíblia também tem terminologias específicas que é necessário se ambientar com a terminologia. Né? E respeitar o que ela quer dizer com isso. Né? A gente chama isso muito de contexto literário. E uma das coisas mais importantes é a gente estudar um pouquinho sobre o autor daquele texto, a audiência que foi escrita. Tipo, o Paulo, aquela intimidade. Rolar uma Você conversinha. Tem que conhecer quem é que escreveu, para quem escreveu, entendeu? Porque você não tirar do contexto. Então, aquele texto não foi escrito diretamente para nós. Ele é secundariamente para nós, mas tinha ele teve alguém ali na frente. Tinha uma primeira audiência. Quando eu entendo isso me ajuda na compreensão muito mais. Então, qual é a forma do texto? Forma e o conteúdo do texto. É poesia? Como que se entende poesia? Como é que se entende parábola, né? Metáforas? E isso, com o tempo, a gente vai acostumando e conhecendo. Né? Onde eu busco esse tipo de informação? Eu vou falar qual é a minha tentação e a tentação geral. Radicalmente a gente eu sempre vou procurar primeiro um monte de coisas fora da Bíblia para entender a Bíblia. Então a gente está falando de Bíblia, mas a gente leu 1000 páginas de alguma coisa sobre a Bíblia e uma da Bíblia. É o close reading, né, que eles estão usando bastante agora, que é ler, dar um close no texto e o texto. A Bíblia pela Bíblia. A Bíblia pela Bíblia. A Bíblia não é um manual científico. Então, tem muita gente, ela pode contribuir, claro, nossa forma de ver o mundo, mas a gente não, ela não prova, por exemplo, a existência de Deus, ela afirma que Deus existe. Ela não é, o que eu estou indo buscar nela? E essa pergunta eu tenho que me fazer antes de começar a ler. Eu estou querendo comprovar o que eu acredito, eu quero usar como arma, quero sistema, não sei. Eu acho que nessa primeira, o ponto 1, é a gente se aproximar dela respeitando, sendo honesto com aquele texto e só com aquele texto que nem você falou. De focar, né? Uma das coisas interessantes e importantes é usar os comentaristas, como se usar um comentário bíblico. O melhor comentarista bíblico é um outro autor bíblico. Porque da mesma maneira que o Espírito Santo vai agir sobre quem escreveu e está agindo sobre quem está lendo, ele está agindo também e busque esse processo de inspiração sobre um comentarista. Por exemplo, o melhor comentário que eu já li até agora sobre Gênesis 1 a 4 foi João 1. Começa no princípio. Cara, é um comentário extraordinário. O melhor comentário que eu li sobre Jezabel é João escrevendo no livro de Apocalipse, quando fala da mulher montada na besta. Ou de Apocalipse, o Êxodo. Exatamente. Ali essas relações... Isso só é possível quando você, ao ler Gênesis, já leu João.
Ou quando você já leu João, já leu Gênesis, porque daí ele fala, é isso aí. Por exemplo, quando eu pego o Mateus fica citando um texto atrás do outro, para que se cumprisse e puxa, para que se cumprisse e puxa. Ou seja, o Espírito Santo colocou na mente de Mateus a ideia da mensagem, mas aquela aplicação de puxar texto de memória não foi o Espírito Santo que fez. Foi o autor. Foi em outro momento, quando o autor começou a se alimentar de Bíblia para ter uma linguagem bíblica, né? De maneira intencional, que é outro princípio também, né? Lembrar que eles fazem tudo de maneira intencional, intencionalidade. Direcionado. Agora, quem está assistindo pode achar isso é muito difícil para começar. Talvez tem outras coisas que eu posso fazer que sejam mais práticas do que fazer isso. Como é que a gente... Agora eu vou tomar o seu lugar agora um pouquinho também. Como é que a gente pode motivar? Não tomei, não. O Didi é bonzinho, gente. Confia nele. Respeitando. Como é que a gente pode motivar as pessoas a não se intimidar perante o desafio? Né? Posso contribuir só com rápida resposta? Quando de verdade a gente consegue se aproximar... Vou usar um livro que você gosta, Gênesis. Quando a gente se aproxima de verdade do Gênesis, como ele está ali, e não com a bagagem que eu tenho, são coisas que eu desprezo. Ele começa com a criação de tudo aquilo que é visto e acaba com uma tribo errante no deserto. E lá no começo a gente fala da semente que vai pisar na cabeça da serpente. Então se cria uma expectativa, você, leitor, está dentro da história. Você fala, puxa, quando é que vai nascer essa semente? Você está se aproximando do texto e você está deixando o texto te guiar. A semente vai nascer quando? Mas os irmãos se mataram os primeiros. E eles continuam brigando até José. Um vende, outro briga, outro mata. Como é que vai nascer uma semente se os irmãos se matam? Como é que vai ser uma semente se tem dilúvio? Como é que vai nascer uma semente se as mães são estéreis? Olha a expectativa que o texto está me criando. Quando é que a salvação vai nascer? As mães todas são estéreis, então Deus, ele coloca um feto ali, ele é o pai daquele povo. Depois tem o êxodo, como você disse, é uma continuidade, tem uma história. Eu acho que isso por si é simples, é lindo, e tão somente se eu me aproximar submetido àquilo que ele quer fazer comigo, ele vai fazer. Eu penso, para terminar, de uma seguinte forma, a Bíblia, ela é um baú de tesouros. Como você abre um baú de tesouro e tira os tesouros para fora? Moeda por moeda. A Bíblia é um livro encantador no sentido de ela te trazer um significado de satisfação. E ela é um mistério a ser desvendado, não dificuldade por dificuldade. Ele é encanto por encanto. Então, nesse sentido, ela não é uma obra de arte. Ela é pão. E pão você enfrenta. Então, pensa no seguinte, se é Deus que falou para você, entenda como Pedro entendeu. Pedro falou assim, tu tens as palavras de vida eterna. É uma questão de vida ou morte, de eternidade e como será a eternidade. Não é uma questão sobre a vontade de Deus apenas. É a questão de onde você estará, em que ponto da existência você estará quando essa vontade for feita. Então, de alguma forma, ela vai falar sobre você para sempre. Quando você entende isso, toda energia que existe no teu ser deve ser concentrada nisso. Se você chegar no médico, o médico falar assim, sua vida depende disso, você vai se empenhar. E se você fizer isso, não haverá dificuldades para você. Você pode se surpreender com aplicações e significados bíblicos que você não sabe, mas nunca se submeta a ser surpreendido sobre a existência de um texto que você não conhece. Se você pensar nisso, você vai ser um grande estudante da Bíblia. Você pode se surpreender com alguma coisa de Gênesis que você não sabia o significado, mas não se surpreenda com uma coisa de Gênesis que você não sabia que existia. Aquele texto tem que vir para frente, a ponto de quando Jesus chegar e abrir a boca lá no céu, quando voltar, e ele falar, você falar assim, era esse aí, era essa voz que eu estava acostumado. Se acostume com a Bíblia.